Vamos fazer uma oração? Vamos orar para que a gente possa dar sequência aí nesse nosso encontro? Então, feche seus olhos e ore junto comigo. Querido Pai que habita nos altos céus, nesta noite de terça-feira, nós te agradecemos, Pai querido, primeiramente, por tanto amor que o Senhor tem demonstrado a cada um de nós, ao ponto de nos conceder o privilégio de, neste momento, podemos nos reunir aqui neste meio virtual para estudarmos a tua santa e divina vontade através da tua palavra. Que a tua misericórdia continue sendo sobre a vida de cada um desses teus amados filhos que se ajuntam a nós nesse momento, e que o teu santo e bom Espírito, que conduziu que a tua palavra fosse registrada, escrita, que esse mesmo Espírito possa estar na nossa mente, no nosso coração, nos momentos que se seguem, para que possamos, Pai querido, ser orientados por Ti com relação ao tema que iremos compartilhar nesta noite. Oramos agradecidos por tudo e o fazemos no amor e no sangue de Jesus. Amém. Muito bem. No nosso último encontro, nós estudamos aí especificamente a questão dos mandamentos, né? Mais precisamente dos 10 mandamentos. E nós pudemos observar alguns itens, como nós vimos ali que Deus foi quem escreveu os mandamentos, nós vimos que Deus escreveu com o seu próprio dedo, nós vimos lá em Êxodo capítulo 31, verso 18. Nós vimos que quando Jesus foi interpelado a respeito do que fazer para ser salvo por aquele jovem rico, Jesus respondeu através e citou ali parte dos mandamentos que contém dentro do decálogo, né, do mandamento moral. Nós vimos como Jesus resumiu a questão dos mandamentos, quando ele foi perguntado qual seria o mais importante, né? E ele resumiu em 2. Ele dividiu, basicamente, os 10 mandamentos em 2 grupos, né? E ele disse, o primeiro de todos é ame a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, semelhante a esse, que, em resumo, é amar o próximo, né? Pois disso depende a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus 25, Mateus capítulo 22, do versos 35 ao verso 40. Né? Nós vimos a atitude de Jesus, citando também nos evangelhos de Mateus, dizendo que a função dele ter vindo à Terra não foi para abolir a lei, mas sim para cumprir. Né? Então, nós vimos textos onde Jesus confirma a validade dos mandamentos. Nós vimos a questão que a fé ela não anula a lei, nós vimos lá em Romanos, e nós vimos ainda Paulo falando que a lei é justa, santa e boa, né? E, enfim, vimos vários textos falando especificamente da lei moral como um todo, né? Como um todo. Mas o estudo de hoje, nós queremos especificamente vermos alguns itens dentro da lei que são pontos que há uma controvérsia de entendimento dentre as pessoas, dentre os cristãos, né? E aí a pergunta que finalizou no último estudo foi qual o grupo de mandamento, né? A gente questionou aí qual o grupo dos mandamentos encontra maior divergência de entendimento, de aceitação, né? Entre os cristãos. Nós fizemos essa pergunta e paramos nisso. E
E essa é a pergunta a ser respondida hoje. Veja bem, Jesus resumiu os mandamentos em dois grandes grupos, né? A lei moral, registrada lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3, biblicamente onde a gente encontra os 10 mandamentos. Eu acho que até faz todo sentido nós começarmos a abrir a palavra, você que está com a sua Bíblia, justamente nesse texto, Êxodo, capítulo 20. Por favor, se você tiver a oportunidade, abra em Êxodo, capítulo 20, para a gente fundamentar aí o nosso estudo sempre na palavra do Senhor, né? Ok? Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3, começa aqui o relato bíblico dos 10 mandamentos, né? Quando nós vamos a partir do verso 12, começa exatamente o segundo grupo de mandamentos. Os 6 últimos, a partir do verso 12 até o verso 17, nós vamos encontrar seis mandamentos. E esses 6 últimos mandamentos é do grupo do amor ao próximo, que Jesus citou lá em Mateus capítulo 22, do amor ao próximo. Ele falou, olha, o amor ao próximo é o resumo desses 6 mandamentos, que é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, né? Não dizer falso testemunho e não cobiçar nada do próximo, certo? Então, se a gente observar cada um deles, nós vemos que todos eles se resumem em amor ao próximo. Cada um deles tem a ver com relacionamento entre pessoas, né? E quando a gente vai a esse grupo de mandamento e a gente começa a conversar com qualquer pessoa, a gente não vai encontrar divergência de pensamento. O que eu estou querendo dizer? Se a gente conversar com qualquer pessoa, né, na normalidade, vamos dizer assim, né, todo mundo vai concordar que é errado matar, que é errado roubar, né, que é correto a gente honrar pai e mãe, né, que é errado a questão do adultério, né, a questão aí da cobiça, da mentira. São pontos que dificilmente você encontra divergência de pensamento. Por mais que as pessoas nem sempre ajam nesse formato, mas elas concordam com a linha de pensamento de que a moralidade correta está baseada nesses 6 itens aqui apresentados dentro da lei. Então, dificilmente você encontra uma divergência de pensamento com relação a esse grupo de mandamentos. Esse grupo que determina relacionamento entre indivíduos, certo? Eu acho que nós podemos fechar esse pensamento nesse formato. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Agora, quando você pega o primeiro grupo de mandamentos, que são os primeiros 4 mandamentos que são relacionados ao relacionamento de ser humano, de ser criado com Deus, aí começa pontos muito divergentes. Não é verdade? E você não acha estranho isso? Olha só que coisa. Todos concordam, na grande maioria, rara oportunidade você vai encontrar de alguém discordar com relação aos 6 últimos mandamentos, mas com muita mais frequência, ou com muita frequência, você vai encontrar dentro do meio cristão divergência de pensamento, de entendimento com relação aos 4 primeiros mandamentos. Olha só que coisa, e é justamente o quê? Os mandamentos que determinam o relacionamento nosso com Deus. Então, isso deve abrir um alerta na nossa mente, porque nós que conhecemos a palavra de Deus, que aceitamos a existência de Deus, nós também precisamos entender e aceitar, como já estudamos aqui, que existem, assim como existe Deus, que representa a bondade, o amor, também existe o inimigo de Deus, que representa tudo que é contrário a Deus.
E qual é a maior luta dele? Ele quer nos separar justamente de quem? De Deus. Então, a sua maior batalha vai ser aqui dentro desse item, justamente o nosso relacionamento com Deus. Por isso a gente encontra com tanta facilidade, tanta divergência de pensamento e de entendimento com relação aos 4 primeiros mandamentos, porque é justamente aqueles que regem o nosso relacionamento com Deus. Compreende? Compreende a profundidade deste assunto? A importância deste assunto? Agora, a grande pergunta, mas o que eu devo seguir? Olha, a resposta eu acredito ser fácil. O que devemos seguir sempre é o quê? A palavra de Deus. E esse é o nosso propósito, tem sido desde o primeiro encontro aqui. A gente pesquisar e nos aprofundar na palavra do Senhor, nas Santas Escrituras, né? E ver o que ela tem a nos dizer sobre todos os assuntos, inclusive o assunto relacionado aos mandamentos do Senhor. Então, se você começar, então, a analisar os 4 mandamentos aqui de relacionamento com Deus, você pega o primeiro, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Esse é um mandamento que talvez não crie tanta polêmica. Eu acho que, esse primeiro mandamento, quando você começa uma discussão entre cristãos, uma discussão não, uma conversa, né? Uma discussão é um termo que não é apropriado aqui. Mas quando começa uma conversa a respeito, por exemplo, desse item, também não há grandes problemas, né? A gente, na grande maioria, entende-se que, né, há um só Deus, né? E essa ideia é até defendida aí por muitos. Mas já quando cai no segundo mandamento, a coisa já começa a complicar. Quando cai no segundo mandamento, onde fala a respeito de não fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, não adorar, não lhe prestar culto, aí já começa a coisa a complicar. Aí nós já encontramos um grupo de denominação cristã que não aceita, que não entende, que, inclusive, acabou, na história, alterando justamente estas leis para justamente ocultar esta parte aqui, né? E aí já começa agora a polêmica. Mas mesmo este mandamento, entre os cristãos, entre os evangélicos, é um ponto que, a não ser uma certa denominação que defende a questão de imagens e esculturas, no restante do meio evangélico, também não há grande controvérsia, né? E aí a gente vai cair no terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor em vão. Mais um mandamento que também não causa muitas dúvidas, muitas polêmicas. Lembrando que o segundo causa, mas com um grupo específico, né? E aí nós chegamos no quarto mandamento, que foi onde eu perguntei, no final do estudo passado, qual seria o mandamento mais, de todos os 10, o mandamento mais, que se encontra maior divergência. E agora, sim, entendo que, quando a gente chega ao quarto mandamento, eu entendo que esse é o mandamento, não é um dos, mas é o mandamento que causa maior discussão entre o meio cristão. Muitos aceitam 9, mas quando chega no quarto mandamento, a questão do sábado, que começa aqui no verso 8, dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, a mar, tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você veja que é um mandamento mais extenso,
com mais detalhe, porque havia uma preocupação, lembrando que esses mandamentos quem escreveu foi o próprio Deus com o seu dedo, então havia uma preocupação em Deus com relação exatamente a esse mandamento, que Deus sabe todas as coisas, e por isso ele especificou, ele detalhou, ele simplificou ao máximo para que os seus filhos entendessem, compreendessem, né? Além do que aquele item, né? Como é que começa o quarto mandamento? Lembra-te. Lembra que a gente já falou, já comentou, mas vale a pena, já que estamos nesse estudo específico. Lembra-te, porque era algo que já existia. E existia da onde? Existia da criação, lá em Gênesis. Quando a gente olha a criação, Deus criou todas as coisas, o homem finalizou no sexto dia, e no sétimo dia Deus santificou, abençoou, separou. E ali determinou que ali era o dia de descanso. Certo? Agora, às vezes, nós precisamos fazer ainda, nos aprofundar nessa pergunta. Mas por que este mandamento é tão controverso, é tão divergido de pensamento, há uma perseguição tão grande em relação ao entendimento dele, e eu digo que essa perseguição vem do inimigo, vem de afastar as pessoas da vontade de Deus, né? Porque nesse mandamento há uma característica que eu queria destacar aqui, que eleva, vamos dizer assim, ou difere ele dos demais. Olha só o que consta dentro desse mandamento ainda. Esse mandamento, ele exatamente define Deus como o quê? Como Criador. Ele define quem é o teu Deus. Porque dentro do mandamento diz assim, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, esse é o único mandamento que dentro dele define quem é o seu Deus. Quem é o Deus deste mandamento. Ok? Olha só que coisa quando a gente começa a pensar de uma forma mais aprofundada nas coisas, né? Este mandamento especificamente, esse quarto mandamento, ele define Deus como Criador. Quem é o Deus deste mandamento e dos demais citados dentro do Decálogo? Por isso ele é tão atacado, por isso ele é tão mal compreendido, né? Por isso o inimigo de Deus procura em todas as formas ludibriar, porque esse é o seu papel. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Mas nós damos graças a Deus, porque a palavra de Deus está aqui em nossas mãos e o Espírito Santo, ele nos conduz à verdade. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso é tão importante que a gente se encontre, que a gente se aprofunde nos estudos da palavra de Deus. Ok? Mas eu quero aproveitar os momentos aqui e considerar mais alguns textos com vocês, né? A questão, só fechando aqui essa parte de pensamento, a questão também que muitas vezes a gente encontra gente falando e argumentando que o sábado é questão de judeu, né? Só, mais uma vez, reforçando, como o nosso estudo hoje é especificamente a respeito do sábado, eu preciso novamente citar isso. Isso é refutado pela condição de que o sábado foi instituído lá na criação, onde existia apenas Adão e Eva, onde não existia nacionalidade, ok? Então não existia judeu ainda. Existia
o ser criado à imagem de Deus. E para este ser, que é a imagem de Deus, Deus já deixou a questão do sábado separado. Um mandamento já dentro da própria criação, né? Muito bem. Agora, essa situação desse ataque, dessa controvérsia dentro dos mandamentos de Deus, será que isso pegou Deus de surpresa? Será que Deus ficou surpreso com esse momento que nós vivemos, com relação à falta de entendimento, de compreendimento, de aceitação, de vivência a respeito dos mandamentos de Deus, especificamente a respeito do quarto mandamento? Eu gostaria de considerar com vocês e nós vermos juntos que isso não é um assunto que surpreendeu a Deus. Pelo contrário, isso já está registrado em profecias. Deus sabe tudo. Deus é onisciente. Quer ver? Daniel, capítulo 7. Vamos considerar aqui alguns versos aqui de Daniel, do livro de Daniel. Vá comigo até Daniel. Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel, capítulo 7, o verso é o 25. Olha o que está escrito ali. Aqui dentro de profecia, a gente já falou sobre isso, mas tem muita linguagem simbólica dentro de profecia, né? E aqui dentro do capítulo 7 está falando, os versos anteriores, aqui ao verso 25, está falando de chifres, está falando de poderes religiosos. Está falando de poderes religiosos. Chifres são poderes religiosos, né? E aqui, no verso 25, precisamente, fala assim, olha, um desses poderes vai proferir palavras contra o Altíssimo. Vai magoar os santos do Altíssimo, né? Santos, as pessoas separadas do Altíssimo. E esse poder vai cuidar de mudar os tempos e a lei. Você vê que já Daniel registrou esta profecia, movido pelo Espírito Santo, dizendo que no final dos tempos um chifre se levantaria, um poder religioso se levantaria, e a atuação dele era para mudar os tempos e a lei de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas aqui está registrado. E se nós formos ao capítulo 8 aqui, verso 12, nós vamos ver que o registro aqui diz que esse poder ia encontrar êxito nisso, em trabalhar para alterar a lei de Deus, mexer no tempo que Deus deixou registrado. Olha lá, capítulo 8, verso 12. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Ou seja, esse poder prosperou, teve êxito em atacar a verdade, em derrubar por terra a verdade. E na Bíblia está escrito, a tua palavra é a verdade. E esse poder religioso, hoje, encontra grande êxito, né? Na alteração na lei de Deus, né? Foi alterado. Quando a gente vai ao catecismo, a gente vê que lá, por mãos humanas, a gente vai ver com mais detalhe, isso para frente, mas por mãos humanas, por poder humano, a lei de Deus foi alterada. Isso já estava registrado. Então, não foi precisamente uma surpresa para Deus. Deus sabe todas as coisas. Agora, qual o motivo
da existência do sábado? Jesus falou. Jesus explicou com suas próprias palavras qual é o motivo de existir o sábado. Em suas palavras, ele, ali naquele momento, para aquele círculo de pessoas que o cercavam, ele falou a respeito dele. Quer ver? Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Deixa eu mandar mais alguns abraços de algumas pessoas que entraram depois que eu citei aqui, que se manifestaram. A irmã Bruna, não dei uma boa noite. A irmã Bruna está conosco aqui pelo YouTube. A irmã Bernadette também está aqui pelo YouTube agora. A irmã Joceliane, a irmã Luísa, a irmã Rosiane, a Dia Oliveira, a dona Marli, a família da dona Marli também está nos acompanhando. Um abraço a todos vocês. E aqui, pelo Zoom, eu vejo aqui mais a presença do Diego, da irmã Lurdinha, da jovem Leidiane, da Kelsen, que agora já se encontra aqui conosco também. Ok? Muito bem. Vamos lá. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, eu quero dividir 2 versos com vocês. O verso 27 e o verso 28, na sequência. Ok? O que diz ali? Ó? E acrescentou. Quem acrescentou? Jesus estava falando. E ele falou, olha, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus estava querendo dizer ali para aquelas pessoas que estavam atacando, perseguindo e sempre criticando Jesus? Ele estava colocando o sábado no seu lugar certo. E disse assim, olha, o sábado ele foi feito para o homem, para benefício do homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, voltamos à criação. Quem foi criado primeiro, o homem ou o sábado? Foi o homem, né? O homem e a mulher foram criados no 6º dia. Depois da criação do homem e da mulher, foi que Deus, então, criou o último dia da semana, o 7º dia, onde ele abençoou, santificou e separou, né? E deu a ordem que aquele dia era Santo Sábado do Senhor. Então, quando Deus criou o sábado, ele criou para benefício do homem. Entende? Então, isso que Jesus estava falando, olha, o sábado é um presente para o homem, e não o homem para o sábado. Entenderam? E aí, no verso 28, ele continua, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Né? Jesus, o Filho do Homem, Deus, é Senhor do sábado, porque foi ele que criou. Né? Ele é o dono. Ok? Então, aqui nós vemos esse texto, que é um outro texto que também é usado, às vezes, para expressar já a não validade do sábado, dizendo que Jesus é superior ao sábado, que Jesus aboliu o sábado, mas não tem nada a ver com o assunto. Apenas Jesus está colocando o sábado no lugar correto para aquelas pessoas. A grande discussão de Jesus ao longo da sua jornada não foi se deveria ou não guardar o sábado. A grande discussão era como guardar o sábado. Isso é que estava sendo mal compreendido para aquela época. Mas não se deveria ou não, ok? Vamos continuar. Outra coisa muito importante que a palavra de Deus fala sobre o sábado é que o sábado é justamente um sinal. É um sinal para os filhos de Deus. Você quer ver? Vamos ao livro de Ezequiel. Vamos voltar em Ezequiel aqui e nós vamos ver aqui alguns textos aqui no livro de Ezequiel, no Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Ok? Olha o verso 12 primeiro. Olha o que está escrito aqui. Também
lhes dei os meus sábados para servirem o quê? Que está escrito aí? Para servirem de sinal. É um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, esse verso está claro dizendo o quê? O sábado é um sinal entre os filhos de Deus e Deus. Olha o verso 20. Verso 20 aqui. Santificai os meus sábados, pois servirão do quê? De sinal. Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus. E ele termina o verso. O vosso Deus. O sábado, santifiquem os meus sábados, porque eles são um sinal para todos de que eu sou o seu Deus. De quem é o seu Deus? É o Deus que, conforme o mandamento é descrito, é o Deus que criou os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. Está vendo a importância, a magnitude de estudar a palavra de Deus e se conhecer um pouco mais, né? Agora, vamos ver alguns exemplos nos evangelhos sobre o relacionamento de Jesus com relação ao sábado. Vamos ver, porque o nosso grande exemplo é Jesus, né? A gente sempre fala isso. Isso é uma verdade. A quem devemos seguir? A Jesus. O que devemos fazer? O que Jesus fez. Então, vamos ver aqui alguns versos. Vá ao Evangelho de Mateus, juntamente comigo. Perdão, ao Evangelho de Lucas, logo depois de Mateus. No capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Ok? Capítulo 4, verso 16 primeiro. Ok? Olha lá, Lucas capítulo 4, 16 diz assim, ó. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e ali levantou-se para ler. Tá vendo? Este verso nos diz que Jesus tinha o costume, tinha o hábito de ir aos sábados até a sinagoga, até a igreja, né? Esse era o costume de Jesus. Agora veja o verso 31 também aqui do mesmo capítulo. O que está escrito ali, ó? E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava em qual dia? No sábado. Era costume de Jesus, aos sábados, estar aonde? Nas sinagogas, ensinando, né? Assim como outros dias, mas o sábado ficou aqui registrado explicitamente que era costume de Jesus estar em comunhão com os irmãos no dia de sábado. E os seguidores de Jesus? Vamos ver alguns textos com relação aos seguidores de Jesus. Podemos ir direto aqui em Lucas mesmo, para o capítulo 23, por exemplo. Lucas, capítulo 23. Aqui nós vamos ver alguns versos já do momento pós-morte, pós-crucificação de Jesus, e nós vamos ver aqui algumas pessoas importantes do círculo de relacionamento de Jesus se relacionando agora também com relação ao sábado. Vamos ver os versos 53 em diante. Olha só o que diz. E tirando Jesus do madeiro, envolveram ele num lençol de linho e o depositaram num túmulo aberto em uma rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. O verso 54 diz assim, ó, era o dia da preparação e começava o sábado. Está dizendo assim, olha, Jesus morreu exatamente, expirou às 3 horas da tarde da sexta-feira. E ali houve uma preocupação grande das pessoas em retirar o corpo de Jesus da cruz, pois era o dia da preparação, e o sepultar antes da entrada do sábado, antes que o sol se pusesse e iniciasse o sábado. E aí diz ali, ó, era o dia da preparação e já começava o sábado.
Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo ali fora depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Então elas viram o corpo de Jesus ser depositado naquela tumba e foram embora. E olha o final do verso aqui. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Tá vendo? Essas pessoas, essas mulheres, eram pessoas que estavam em comunhão com Jesus durante a vida de Jesus. E se fosse para a morte de Jesus abolir o sábado, será que Jesus não teria ensinado a elas também? E quando Jesus morreu, nós vemos aqui a preocupação delas em respeitar, em continuar respeitando o sábado. Então, a gente vê aqui, até mesmo Jesus, na sua morte, respeitou o sábado, pois ele permaneceu todo o período de sábado na sepultura e foi apenas ressurgir quando, na madrugada já do primeiro dia da semana, do domingo. Ok? Vamos continuar aqui com mais alguns textos. O livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vamos um pouquinho mais para frente, depois dos evangelhos, nós vamos encontrar o livro de Atos. Capítulo 13. No capítulo 13, nós vamos aqui usar primeiramente o verso 14. O que diz ali, ó? Verso 14. Mas eles, atravessando a Perge para Antioquia da Pisídia, aqui Jesus já tinha morrido e já tinha ascendido aos céus. Agora Jesus não estava. Aqui nós estamos vendo a história dos discípulos de Jesus pós-morte de Jesus. Ok? E aí diz assim, ó, que alguns dos discípulos atravessaram de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Ou seja, mesmo depois da morte de Jesus, os seus discípulos continuaram seguindo o sábado. Né? Vá também ao verso 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as Escrituras. Então, mais um verso dizendo que aos sábados era ensinado o quê? As profecias, os profetas, os livros eram abertos, continuavam a ser abertos nos dias de sábado. Vamos ao verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem estas mesmas palavras. Aqui, os discípulos haviam pregado no sábado e o povo falou assim, olha, sábado que vem volte aqui, nós queremos ouvir novamente vocês ensinarem. Você está vendo? Verso 44, olha lá o que diz. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Está vendo? Vários textos que, mesmo pós-morte de Jesus, falam a respeito do sábado, que continua sendo utilizado para os apóstolos, para o povo, ter comunhão com Deus. Atos, capítulo 17. Nós estamos aqui, vamos olhar algumas folhas à frente e vamos até o capítulo 17, o verso 2. Aqui tem um detalhe importante. Aqui nós vamos ver aqui no verso 2, expressando algo na vida de Paulo. Paulo teve uma história um pouco diferente dos demais discípulos, né? Paulo foi um discípulo que foi alcançado por Jesus depois da morte de Jesus. Paulo não esteve em íntima comunhão com Jesus. Paulo foi um perseguidor de Jesus. Enquanto perseguidor, ele era justamente chamado de Saulo, na verdade, né? Ele era Saulo de Tarso. Então, em sendo Saulo, ele perseguia Jesus, ele perseguia e matava os cristãos.
E após a morte de Jesus, foi que Jesus apareceu a ele daquela maneira diferenciada, onde Saulo caiu do cavalo, ficou cego, escutou a voz de Jesus e aceitou um chamado naquelas condições. E então se transforma em Paulo, e agora nós vamos ver o apóstolo dos gentios, né? Mais conhecido como apóstolo dos gentios. E olha o que está relatado aqui no verso 2 do capítulo 17 do livro de Atos. Diz assim, ó, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Olha só, mesmo um bom tempo depois da morte de Jesus aqui, está registrado o quê? Que eles continuavam a guardar o sábado. Até mesmo Paulo, que foi alcançado depois da morte de Jesus, né? Então, isso refuta qualquer ideia de que Jesus, a morte de Jesus, foi para abolir as leis. Até mesmo porque a grande defesa dos que falam isso querem justificar apenas a não necessidade da observância do sábado. Mas o sábado está dentro dos 10 mandamentos. E se Jesus tivesse abolido, teria abolido toda a lei. Então, se Jesus aboliu toda a lei, eu sei que parece ser, assim, uma linguagem dura, mas se ele aboliu toda a lei, então quer dizer que hoje pode matar, pode roubar, pode adulterar, porque se não precisa guardar o sábado, também não precisa fazer as demais coisas, porque estão dentro do mesmo pacote, né? Então não faz muito sentido esta observância, né? Ou esse tipo de argumentação. Ainda que estamos no livro de Atos, que tal irmos ao capítulo 18 e utilizarmos aqui ainda mais um verso? O verso 4. Capítulo 18, verso 4. O que diz ali? Ó? E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Né? No sábado era ensinado a todos os povos, todos os que tinham vontade de conhecer mais a palavra de Deus, a vontade de Deus, iam às sinagogas no dia de sábado e ali eles eram ensinados por Paulo, especificamente nesse momento na cidade de Corinto, uma cidade romana de Roma. Veja só, que coisa, né? Então vemos o relacionamento de seguidores de Jesus continuando a respeitar a observância do sábado aqui, né? Muito bem. Qual é a característica bíblica que a Bíblia menciona daqueles que conhecem verdadeiramente a Jesus? Olha só, esse texto que nós vamos compartilhar agora é um texto polêmico. Olha, é um texto com muita profundidade. Tá? Vamos agora dividir um texto importante das Sagradas Escrituras. E ele está lá pertinho de Apocalipse, na primeira carta de João. Primeira carta de João, tá? Pertinho de Apocalipse, nós vamos encontrar as 3 cartas de João. E a gente vai à primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Ok? Vamos aqui dividir a partir do verso 3. Vamos lá? 1 João, capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Como sabe-se que se alguém conhece a Deus? Aqui está dizendo, se você guarda os mandamentos, você prova que realmente você conhece a Deus. E aí o verso 4 continua. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, aquele que diz que permanece em Deus, esse também deve andar assim como ele andou.
como é que Jesus andou? A gente viu textos aqui dizendo que Jesus tinha o hábito, o costume de muitas coisas, de fazer o bem, de ensinar as pessoas, e tudo isso deve ser seguido, né? Deus amava e compreendia as pessoas. Nós vemos ele ensinando e fazendo muitos milagres. Por quê? Porque ele amava as pessoas. Fez tudo isso. Mas Jesus também, o cerne do estudo de hoje é com relação ao sábado, então Jesus também guardou o sábado, Jesus também defendeu o sábado, Jesus também ensinou a verdadeira observância do dia do sábado, né? Então, esse texto, eu gostaria de finalizar agora com um último texto, né, na palavra de Deus, com preciosas promessas, que envolve, obviamente, o sábado. E aqui, com esse último texto, eu encerro esse momento, essa nossa reflexão, e eu gostaria, então, que você compartilhasse comigo e fosse até o livro de Isaías, capítulo 58. Aqui nós vamos ver, no livro de Isaías, uma preciosa promessa. Isaías 58. Ok? Profeta Isaías, capítulo 58. Isso. Vamos dividir aqui os dois últimos versos de hoje. E diz assim, olha, verso 13 e verso 14, tá? Diz assim, ó, se você desviar o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se você chamar o sábado de deleitoso, de santo dia do Senhor, e ele ser digno de honra, e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Aí o verso 14 dá a grande promessa. Se você respeitar, então você vai se deleitar no Senhor. E ele diz assim, ó, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Eu vou te sustentar com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Foi o Senhor que deu esta promessa. E ele nunca falhou. Ele nunca mentiu. E se aqui, mais uma vez, ele promete ter ricas bênçãos para aqueles que entendem e aceitam o sábado do Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para negar ou para não observar, né? Então, eu peço mais uma vez que Deus continue nos conduzindo, né, a conhecer a sua palavra, a sua vontade, que Deus continue abrindo a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos, a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, crescer mais em conhecimento, na fé, para que possamos juntos adorar ao Senhor e nos preparar para a volta de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos nós. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração para nós concluirmos esse estudo. Mas antes de fazer oração, eu tenho um convite, eu tenho um anúncio e um convite muito especial, tá bom? Então, preste bem atenção agora. Antes de eu fazer a oração, preste atenção neste anúncio e no convite, tá? O anúncio é o seguinte: na próxima terça-feira, na próxima semana, a ideia nossa é de não termos esse nosso encontro. Olha só que coisa. Mas é para um bem maior. E fica explicado este anúncio meu com o convite que eu vou fazer agora. É que nesta próxima semana, mais precisamente a partir do domingo à noite, nós vamos estar fazendo uma semana de oração. E esta semana de oração, o tema vai ser revitalizando as amizades. E vocês são tão nossos amigos que eu pensei, puxa vida, por que não compartilhar esta semana de oração com este grupo
com essa classe bíblica. Então, a nossa proposta aqui é de que na terça-feira que vem não tenhamos o nosso encontro, mas por um bem maior, para que nós possamos convidar, e eu quero convidar agora a todos vocês, a participar conosco da Semana de Oração, que começa no domingo às 20 horas, todas as noites, a partir de domingo às 20 horas. E aí nós vamos disponibilizar aqui no grupo, todas as noites, o link para que você possa assistir via YouTube, ok? Ou via YouTube ou ainda via Facebook. O que você acha? Será que poderíamos fazer esse combinado? E aí, se você, de repente, tiver a oportunidade de participar presencialmente, você é o nosso convidado. Será muito bem-vindo lá na nossa igreja, lá na rua Padre Arnaldo Jansen, 123, aqui no Jardim Acrópole. Né? Se você tiver a oportunidade, mas se você ficar difícil, eu sei que alguns aqui moram longe, então o nosso convite é acompanhar pelos links. Você de casa mesmo, até mesmo do trabalho, né? Até mesmo voltando do trabalho, você pode, pelo celular, assistir a estes encontros que vão falar sobre amizade. O que você acha? O convite está feito, tá bom? Então, todas as noites, a partir de domingo, a Adriana vai estar colocando aqui no grupo o link, tá bom? Para você poder acompanhar esta semana de oração, que eu tenho certeza que vai ser muito boa para te reanimar em todos os aspectos, tá bom? Vamos orar agora, então. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos imensamente, Pai querido, mais uma vez, porque temos a certeza que o teu Santo Espírito tem falado aos nossos corações, tem falado ao nosso ouvido e tem transformado, Pai querido, a cada um de nós, a cada dia, para que sejamos cada vez mais semelhantes e conforme a tua vontade. Que a tua palavra, Pai querido, e os teus mandamentos, que o nosso relacionamento com o nosso próximo e com o Senhor possa estar sempre pautado na tua verdade, na tua palavra, que contém dentro das tuas santas escrituras. Nos dá, Pai querido, entendimento, nos dá forças e vigor, tanto físico como emocional e espiritual, para continuarmos aprendendo e seguindo a tua vontade. Que as tuas bênçãos sejam em abundância na vida de cada um desses amados filhos teus que participaram comigo desse momento especial. Que o Senhor os alcance em qualquer que sejam as suas necessidades, quer sejam elas financeiras, Pai querido, quer sejam elas emocionais, de relacionamento, de saúde física, mas quer que forem, Pai querido, as suas lutas, o Senhor derrame em abundância as tuas bênçãos. E que possamos, Pai querido, também contar, mais uma vez, com a tua infinita graça e misericórdia, através do sangue de Jesus, nos perdoando e nos purificando, Pai querido, dos pecados. Em nome de Jesus, fazemos esta oração, entregando a nossa vida a Ti. Amém.